E aí tem momento que meu pai, nessa de me zoar, ele falou assim, ó, ouviu? Ouviu? E aí minha mãe... Ai, gente. E minha mãe, para, de você já tá assustado, você não quer assustar mais a garota ainda. Vamos dormir, todo mundo quieto, vamos dormir, aí todo mundo se cobriu lá, eu dormi. Enfim, no dia seguinte fui pro colégio, numa boa. Voltei pra casa, tava almoçando, a minha mãe me liga lá no intervalo do almoço dela. Ela fala, tudo bem, Cristiano, tudo? O que foi? Não, é porque eu queria te contar. Lembra aquela hora que seu pai falou assim, ouviu? Ouviu? Eu também ouvi, só que eu não quis falar pra você. Alguém fazendo assim, ó, shhh, pertinho da gente. Olá, eu sou o Luciano. Eu, a Roberta. E eu, Cristiano. E aí? E aí? Pô, que alegria ter você aqui com a gente, seus Ocas. Tudo em paz, Opa, tudo bem. Eu que agradeço participar desse episódio que já é um clássico, né? Pois já é. Virou um clássico. Vários pedidos desse episódio. Vamos tirar esse ferrugem aí dos comentários? Atendendo a pedidos. Meu sogro, Paulo, ele era jovem ainda, não era casado, e ele foi com 3 amigos para a praia, no carnaval, na praia em Balneário Camboriú, isso mais ou menos na década de 80, né? E eles foram para lá, era uma casa bem antiga, perto da Avenida Brasil, ali, que é a segunda avenida antes da Avenida Atlântica, e que era a casa da família de um desses amigos, né? E tudo bem, ficaram lá, tomaram cerveja e tal, tinha bastante, acho que tinha uns 4 quartos essa casa, então dava bem certinho para cada um ficar em um quarto, né? Aí deu que eles foram dormir, cada um foi para um quarto, e o meu sogro se foi dormir e teve um pesadelo. Diz ele que ele acordou, tinham 2 caras parecido com roupa de palhaço, que é aquelas calças de estrada, bem o estereótipo de filme de pessoas da década de 20, de 30, mais ou menos, com aquelas roupas antigas, né? E diz que esses palhaços começaram a xingar ele, levantaram ele da cama, carregaram ele pelos braços, e ele gritando, pedindo ajuda, né? E então ele saiu dos quartos, foi pro corredor que ia pra cozinha, e que era sala e cozinha, e daí ia pra fora da casa. E ele gritando, e essas duas pessoas dando risada e com a cara meio deformada, iam levando ele para fora. Até que ele saiu, chegou na sala, cozinha ali, e viu que um dos amigos dele estava dormindo no sofá. Isso no sonho dele, né? E ele gritava para esse amigo, gritava, e não tinha resposta, o amigo dele não viu. E esses palhaços jogaram ele para fora da casa, e quando ele foi jogado para fora e o pessoal veio em cima dele, ele acordou, né? Acordou suado e tal. Aí ele contando, disse que pensou, nossa, bebi demais, né? Vou tomar uma água na cozinha. Acordou suado, né? Aí ele saiu do quarto, chegou na cozinha, e foi aí que ele ficou assustado. Porque quando ele chegou na cozinha, ele viu esse amigo dele, de fato, deitado no sofá. Até então, cada um tinha ido dormir num quarto, e ele não sabia que esse amigo dele tinha saído do quarto e tinha ido dormir no sofá na sala. Eu acho que por conta de pernilongo, alguma coisa, algum bichinho, alguma coisa, que ele foi dormir na sala. Aí que ele ficou assustado e acordou todo mundo. Acordou, esse amigo dele estava na sala, o outro que era da família dele, a casa, né? Levantou, saiu do quarto, foi lá. E daí o Paulo contou para esses amigos, tive um sonho assim, assim. E esse amigo dele, que era dono da casa, que estava dormindo no quarto, ficou branco, assustado. Daí ele falou, então eu vou contar para vocês o que aconteceu, agora que eu fiquei mais assustado. Mas por quê? Diz que uns 10 anos antes, mais ou menos, a casa era da família, e 2 tios dele foram passar o final de semana lá e morreram dentro da casa. Diz eles que eles beberam demais, entraram em coma alcoólico, os 2, ninguém pôde socorrer, e eles morreram dentro da casa. E ele falou que ele teve um sonho também, 1 ou 2 anos antes, que ele também estava dormindo nesse mesmo quarto, e ele acordou no sonho dele com a casa pegando fogo. E aquele desespero, a casa pegando fogo, e aquela sensação de mal-estar, diz que ele levantou e pulou a janela. Só que nesse ato de levantar e pular a janela, ele era sonâmbulo, ele realmente levantou e pulou a janela.
E aí os pais dele chegaram e perguntaram o que tinha acontecido e tudo, e ele contou essa história. No fim das contas, ninguém mais dormiu aquele dia, e nem os outros dias. Ele conta que eles dormiam de dia na praia, e à noite todo mundo ficava acordado, voltava mais tarde que podia, para ficar o menos tempo de noite na casa. Depois eles não foram mais na casa. Eu perguntei pro meu sogro, ele falou que recentemente foi para Camboriú e a casa não existe mais, foi demolida e já foi construído um prédio no lugar. Cara, a questão de sonho me pega um pouco. Eu sou até um pouco cético com sonho, mas nesse caso nem tanto, porque realmente você tem uma prova aí que, né, outras pessoas sonharam com o mesmo. Eu ia até falar que pode ser tipo de certa forma, um palhaço, um arquétipo, né? Às vezes muita criança sente medo de palhaço, e mesmo na fase adulta pode levar a essa figura, né, do palhaço. Quantos adultos também têm medo de palhaço, né? Eu conheço vários. Então, mas para mim o que me pega mesmo é o fato de mais de uma pessoa sonhar com a mesma figura, né? É estranho. Não, é a própria ideia do bicho-papão, que apesar de ser uma coisa assim de criança e tal, se você vê textos antiguíssimos, né, se fala da manifestação de uma entidade, digamos assim, através da coisa que você mais sente medo, sabe? E até por acaso lembrei do tal do Harry Potter, né, que tem uma cena que o bicho se transforma na coisa que você mais tem medo, e para algumas pessoas aparece uma aranha gigante, para outros pode aparecer um palhaço, ou monstros, enfim. E acho que é um pouco isso, né? Talvez exista alguma inteligência que consiga saber dos nossos medos e aparecer pra gente justamente por algum motivo que ninguém sabe. Talvez seja justamente para se alimentar dos nossos medos, né? A energia do medo talvez seja prazerosa. Eu já viajando aqui, mas pode ser tudo. Mas quem foi que falou que isso tinha a ver com poder também? Onde está o seu maior medo é onde está o seu maior poder, né? Que é quando que é seu objeto de poder. Tipo, você falou da aranha. A aranha pode ser o teu maior medo, mas ela pode ser também algo ligado ao seu maior poder. Verdade. Pode ser. Então, é por isso que é complicado até a gente falar dos nossos medos, né? Quais são os nossos maiores medos? Dependendo de quem está ouvindo, ela vai saber qual é o teu poder. Você vê, por exemplo, o meu maior medo é extraterrestre. E justamente o que eu mais tenho curiosidade é saber sobre extraterrestre. Então talvez eu penso assim, pelo menos pra mim, que talvez se eu desvendar esse mistério acaba meu medo, sabe? Mas por que você tem medo de extraterrestre? Isso eu queria saber. Então, é uma coisa de infância, uma das primeiras memórias que eu tenho foi de ver um OVNI passando em cima de mim, né? E eu acho que até contei, né, do OVNI que passou quando eu era criança e tal, e acho que depois disso marcou, sabe, aquela luz que é tão perto, tão próximo, tão forte, me marcou de alguma maneira. Então, desde criança, eu sempre tive essa curiosidade, principalmente pelo Zeitgeist, vamos dizer assim, dos anos 90, tinha muito, né, muito monstro, alienígena, tudo era ET, era Star Wars, era ET, até o Super-Homem era ET, né, tudo era ET. Então acho que a gente vive, eu acho que eu também sou um pouco cria dessa geração, e ao mesmo tempo que me fascinava, me causava muito medo. E eu acho que eu levei isso pra vida, tipo, tentar desvendar o que é esse fenômeno, para talvez acabar com o meu próprio medo. E até hoje, se eu ler muita coisa sobre ufologia, às vezes na época que eu gravava o Hangar 18, acontecia demais de passar fazendo pauta pro programa, de tanto que eu lia casos e casos e casos, eu dormia e não dava outro, eu sonhava com extraterrestre. Sim. Eu morro de medo. Não, cara, eu morro de medo dessa coisa a espiritualidade, de forma geral, eu gosto, mas esse negócio de ver fantasma, por exemplo, eu morro, mas eu morro de medo. Tanto que quando a gente falou, né, de fazer o comentário dos relatos, eu falei, mano, vai ser foda. Porque eu não vou conseguir dormir. E eu tenho medo. Já começou a sonhar, não? Com isso, não? Oi? Não. Já teve algum sonho nesse sentido? Não, porque aí eu faço um lance meio de blindagem mesmo, sabe? Tipo, cara, isso aqui, assim, comigo é outra história. Mas eu lembro, né? Eu tava até falando com a minha mãe esses dias, que ela tá aqui em casa. Falei, mãe, eu tinha medo da bruxa do mar. Do que bizarro, assim, muito específico. Popeye? Exato. Eu lembro dessa bruxa. Eu lembro. Cara, eu morria de medo. Então, até uns 6 anos de idade, eu dormia com a minha irmã mais velha. Mas o negócio que você falou da bruxa do mar,
E você falou que você dormia na cama dos seus pais até os 6? Cara, até muito tempo, assim. Eu falei 6 porque eu fiquei com vergonha, mas É. com a minha irmã, eu dormia com a minha irmã mais velha, e se ela não estava, ou enfim, eu ia pra cama dos meus pais, depois Sim. de velha. É. E essa minha irmã, ela acabou falecendo depois. Sério? Ela faleceu com 15 anos, eu tinha 10. Caramba. E aí, a primeira coisa que eu pensei, tipo, quando ela foi assim, e eu conversava muito com ela, né? Eu falava assim, cara, e agora? Né? Tipo, fudeu, eu vou. Quem vai me proteger da bruxa do mar? Com 10 anos, cara. Eu tava preocupada com a bruxa do mar ainda, porque era uma figura muito assombrosa pra mim. Sim. Bizarro. Agora eu vou te confessar uma coisa. Sabe até com qual idade eu dormi com meus pais? 17. Puta merda, velho. Já com namorada. E assim, obviamente, assim, foi diminuindo, né? Então com 17 eu já não dormia sempre. Mas tinha noites que alguma coisa me causava esse medo e eu ia por causa dos meus pais. E assim, até hoje eu não gosto de dormir sozinho. Até hoje eu tenho dificuldade. Até hoje, às vezes, eu me sinto vigiado. Até hoje, por exemplo, não tem ninguém. Aqui no meu prédio não tem ninguém. Eu moro num lugar que é meio isolado. Hoje eu vou dormir sozinho. Ah, que droga, né? Então, assim, eu não tenho irmão, né? Realmente, meu quarto era só eu. E eu lembro que algumas vezes aconteceram coisas no meu quarto que justificavam esse medo, sabe? Tipo, e coisas que meus pais, inclusive, já presenciaram. Então não posso nem dizer que são coisas da minha cabeça, porque meus pais eram testemunhas, assim, de que aconteciam coisas. Cara, tem uma dessas milhares de vezes, que eu nunca vou esquecer, que foi... Eu também já contei isso algumas vezes no podcast. Eu acho que devia ter uns 12 anos, por aí, e eu tava deitado no meu quarto, e minha mãe tinha o hábito de colocar a minha calça do colégio do dia seguinte aqui na parte de trás das costas da cadeira, sabe? Então, deitado, olhando pra minha cadeira do meu computador e vi a calça. Um belo dia, 3 da manhã, sabe aquele momento que você tá entre sono, assim, que você abre o olho pra virar? Quando eu abri o olho, eu vi a calça balançando, a perna da calça balançando. Nossa, você tá louco! Muito, muito forte. E não dá nem pra dizer, eu lembro bem, e não dá nem pra dizer que foi tipo um vento, porque o vento tem aqui na brisa e para, né? Não tem força. Pra ter força suficiente pra balançar uma perna de uma calça do jeito que balançou, tinha então um vendaval, né? E não tava. E eu lembro que o meu primeiro pensamento foi assim: não, calma, isso aí deve ter sido vento, alguma coisa aconteceu. E aí eu olhei pra janela, a janela fechada, tudo fechado. Aí eu falei, tá, segundo a lei da física que eu sei, não tem como acontecer. Mesmo com 12 anos, já tinha noção, né, da realidade, eu sabia que não podia acontecer aquilo. E eu falei, tá, isso aqui foi muito estranho, eu vou pro quarto dos meus pais agora, né? E fui correndo pro quarto dos meus pais, deitei lá entre eles, né? E aí meus pais acordaram, aí meu pai ficou tipo, pô, Cristiano, o nome do meu pai é Giovanni, o nome da minha mãe é Beth. Aí, pô, pelo amor de Deus, cara, que foi agora? Eu falei, pai, aconteceu isso, eu vi, não sei o que, né? E aí meu pai começou a me sacanear, me zoando. Aí é o Gasparzinho, não sei o que. Puta merda. Me zoando, tipo, e aí minha mãe, para, Giovanni, ele tá assustado. Dorme aqui, meu filho. Aí eu entrei entre eles assim, meu pai, pô, cara, vem acordar, pô, vou acordar daqui a 2 horas, eu vou ter que acordar. E, pô, tu me acordou pra dizer que viu fantasminha, camarada. Pô, pelo amor de Deus, Chano. Assim, né? E eu não, pai, é sério, eu vi não sei o quê. E aí tem momento que meu pai, nessa de me zoar, ele falou assim, ouviu? E aí minha mãe... Ai, gente... E minha mãe, para, você já tá assustado, você quer assustar mais a garota ainda? Vamos dormir, todo mundo quieto, vamos dormir, aí todo mundo se cobriu lá, e eu dormi. Enfim, no dia seguinte fui pro colégio, numa boa. Voltei pra casa, tava almoçando, a minha mãe me liga lá no intervalo do almoço dela. Aí ela fala, tudo bem, Cristiano, tudo? O que foi? Não, é porque eu queria te contar. Lembra aquela hora que seu pai falou assim, ouviu? Eu também ouvi, só que eu não quis falar pra você. Alguém fazendo assim, shhh, pertinho da gente. E eu não, naquela hora eu percebi que eu tive que pedir pro seu pai ficar quieto, porque eu não queria te assustar mais, mas eu também ouvi. Então o que você realmente percebeu no seu quarto era uma coisa real. A minha história se passa numa cidade pequena do interior, por volta aí de 2012 e tal, quando eu tinha justamente uns 12 para 13 anos. E eu sempre tinha vários amigos de escola e tal, e numa bela tarde assim,
uma amiga diz, vamos, estão fazendo uma brincadeira, estão fazendo uma reunião lá, uma brincadeira na casa de fulana, vamos lá ver o que é. E aí fui eu e essas 3 amigas, a gente sempre andavam juntas, éramos 4, tá? 4 amigas, faziam tudo junto, enfim. E eram amigas de escola, né? A gente estudava na mesma sala. E aí a gente foi na casa dessa outra amiga conhecida nossa, que também estudava na mesma escola, de bicicleta e tal. E quando a gente chega lá, elas tinham, eu acho que tinha mais ou menos umas 10 meninas, assim, sabe? E 3 meninas estavam em pé, com uma mesa. Eu não sei se vocês já ouviram falar da brincadeira do copo. Muito. Né? Naquela que você faz perguntas e o copo anda e tal, né? Elas estavam fazendo isso naquele momento, tá? Só para vocês terem uma noção, assim, como era muito adolescente, né? Assim, não tinha essas questões de religião definida. Bem, eu sou de família católica, mas até pelo decorrer, vamos dizer assim, da minha história em relação à espiritualidade, ela foi evoluindo em um termo que hoje eu não me defino como católica, mas eu tenho algumas afinidades com a religião espírita, enfim. E aí o que aconteceu nessa brincadeira do copo, né? Primeiramente a gente achou que uma das meninas estaria empurrando, né? O copo e tal, só para assustar, e em determinado momento, todas as meninas que estavam comigo, a gente começou a dar as mãos, de medo, de pavor, porque a gente, né, achava que ia sair um monstro dali de dentro. Eu nunca tinha visto aquilo, não entendia o que era, como era que aquilo projetava, e se aquilo realmente era real, né? E a intenção ali era só uma brincadeira para assustar quem tivesse ali na sala, que fizeram na sala, nessa casa, né, de uma das meninas. E estavam todas rindo, brincando, assim, fazendo graça, sabe? Quando a gente chegou, foi um clima bem descontraído. Só que aí, quando começaram a mexer no copo, primeiramente a gente achou que era uma das meninas, né? Empurrando e tal. Deixa de bobagem, fulano, é você que está empurrando. A gente fazia perguntas de sim ou não, qual era o nome. E eu me lembro até que era Carlos na época. E ele vai empurrando, né, o copo letra por letra. Num determinado momento, eu já estava bem apreensiva, o coração muito acelerado, sabe? Era uma sensação assim de... parece que ele ia explodir, de pavor, de medo, sem entender o que era aquilo. A todo momento, todas as meninas estavam rindo, estavam brincando. Só que a minha sensação era de pânico. E eu não conseguia entender por que eu estava com pânico, se aquilo ali era uma simples brincadeira de criança, né? Só que aí, de repente, eu não lembro bem a pergunta, mas o que estava ali naquele bendito daquele copo não gostou da pergunta. E elas tiraram o dedo de cima do copo, foi aí que o copo voou e explodiu na parede. Explodiu, bateu, quebrou. Meu amigo, não ficou uma criança nessa sala. Uma sequer. Saímos todas correndo, loucas. Um pegava a bicicleta, quem tinha, quem não tinha, a sala voou tudo. Enfim, as 4 amigas saíram de lá, eu e mais 3, né? E depois a gente parou na praça, ofegante, e assim, em pânico, sem saber o que era aquilo, não sei o que e tal. Mas uma delas, a mais fortinha, a mais destemida, disse assim: vamos fazer amanhã? Vamos brincar amanhã com isso? E eu sempre dizia, não, eu acho que isso aí não é legal. Não sei porquê, mas meu coração está dizendo que essa brincadeira não é legal. Enfim, no outro dia fomos para a casa dessa amiga mais destemida e fizemos novamente a brincadeira. E aí a coisa foi evoluindo. O que estava ali naquele copo foi respondendo, a gente fazia perguntas e ia respondendo.
E a coisa foi evoluindo, assim, a um nível de não precisar da presença das 4 para que essa comunicação se criasse. E aí, cada uma, separadamente, quando eu voltava para casa, por exemplo, eu percebia, principalmente quando eu estava fazendo lição de casa, tarefa, eu percebia que a minha mão começava a escrever involuntariamente. Eu não perdia a consciência com isso, sabe? Eu estava consciente, porém, eu não sentia mais a mão. É como se ela totalmente fosse dominada, seja o que for lá, né? E aí, começava a escrever. E aí, escrevia a mensagem: oi, tudo bem? E eu ficava olhando para minha mão com a caneta e sem acreditar naquilo que estava acontecendo. E aí eu soltava assustada, não queria mais, não queria escrever mais. Isso foi assim, tomando conta do dia a dia, sabe? Dormia, tinha pesadelos, às vezes não conseguia dormir, ia dormir 3 horas da manhã e tal. E também falava para as outras meninas, não tinha celular na época, né? Então a gente se comunicava no outro dia de manhã na escola. E aí aconteceu isso comigo, meu Deus do céu, acontecia cada coisa. Eu tinha uma mesinha com espelho, que eu agora esqueci o nome, e em cima tinha esses bibelôs, caixinhas, sabe, coisinhas de adolescente mesmo. Eu botava minha escova de cabelo e tal. Em uma das noites, quando eu acordei de manhã, tudo que estava em cima desta mesa estava em forma de círculo no chão. Todas as noites. Aí eu comecei a achar que a gente tinha uma pessoa que cuidava da gente na época, eu morava com meus pais, 2 irmãos, e tinha uma babá, enfim, né, que cuidava da gente, a pessoa que cuidava, fazia comida, enfim, cuidava da casa. E aí eu chegava para ela e dizia: você entrou no meu quarto para me assustar e botou aquelas coisas no chão. E ela dizia: eu não sei nem do que você está falando. E aí eu sempre achei que fosse ela que queria, sabe, porque a gente sempre fazia brincadeira de esconde-esconde, as minhas amigas também iam em casa, enfim, nunca era ela. E aí a coisa foi tomando uma proporção. Eles pediam pra gente fazer coisas assim do tipo, o mais bizarro, do pouco que eu consigo me lembrar. Eles pediram que a gente fosse ao cemitério. Aí eles escreveram, né, pela forma da mão. Eu não conseguia vê-los nem ouvi-los. Eu só conseguia me comunicar através da escrita. Uma das meninas conseguia ver e outra ouvir, enfim, falar, via nitidamente. Eu acho que essa que via nitidamente era, vamos dizer assim, era a principal desse grupo de 4 meninas com essa questão da comunicação desses espíritos, né, que, enfim, não estava ali para brincadeira. Pediram para que a gente fosse ao cemitério e a gente foi. Eu só lembro de ter chegado no portão e ter entrado, depois eu não lembro mais. Eu tenho flashes de estar deitada no chão e vi alguns como se fosse fumaça, né, sabe, aquilo que eles relatam mesmo, aquela coisa meio transparente, a forma humana, uma pessoa com roupas antigas, alguns rasgados, tinha pessoas ensanguentadas, agora sempre meio translúcido, né, e eu deitada no chão, eu lembro que eu via um correndo em minha direção, depois eu não me lembro mais. Eu não me lembro como eu cheguei em casa, não lembro depois o que as meninas me contaram, né, o que aconteceu, se elas lembravam desse dia, enfim, eu não sei o que a gente foi fazer naquele cemitério e também não sei o que se decorreu depois. E aí eles pediam para fazer coisas, a gente fez umas escritas, ficou na frente de uma parede branca e ficou repetindo essas palavras, e um deles falou para uma das minhas amigas, dizia assim: não olha para a parede enquanto estiver falando as palavras. E aí, teimosa, né, olhei. Quando eu olhei, tinha um círculo enorme, era colorido, mas não tinha luz, entendeu? Era um círculo profundo, uma coisa... Na hora, quando eu olhei aquilo, eu me assustei. Peguei o caderno que as meninas estavam repetindo, e puxei a folha, amassei, joguei, eu disse: chega que eu não quero mais brincar disso, não, isso está errado, tem uma coisa errada. Na época, minha prima namorava com um rapaz que era da doutrina espírita, e numa noite eles se encontraram e minha prima foi lá em casa e disse: fulano falou que vocês parassem com o que estão fazendo. Detalhe, eu não tinha contado isso para ninguém, porque
era uma coisa assim, eu não consigo nem te explicar. A gente tinha horas que eu queria até rezar e a Ave Maria não vinha na cabeça, não vinha na mente. Eu não conseguia, não saía palavras, eu não lembrava da Ave Maria, do Pai Nosso. Assim, todo o tempo a gente, pelo menos eu tentando me livrar disso e não conseguia sair dessas coisas. Enfim, aí minha prima chegou lá em casa e disse assim, olha, fulano falou que vocês parassem com o que estão fazendo. Eu não sei o que é que vocês estão fazendo. O que é que vocês estão fazendo? Aí eu comecei a rir, né? Ué, eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada demais. Aí ela disse que ele falou, você e suas amigas, parem do que estão fazendo, porque vai chegar num nível em que alguém não vai perder a vida, alguém vai morrer. E isso daí eu fiquei louca. Fui na casa das meninas e disse, alguém vai morrer. E realmente alguém morreu. Não foi um das meninas, mas foi um amigo íntimo nosso, muito querido. E assim, eu não sei se eles tentaram fazer com que a gente continuasse com isso, porque eu tenho plena certeza de que eles não têm esse poder realmente de tirar a vida. Eles podem induzir, eles podem fazer com que alguém cometa um ato, mas o poder de tirar a vida de alguém realmente não, eu acredito piamente que isso não é possível. Tipo assim, já estava predestinado para esse meu amigo falecer e eles aproveitaram o momento para assustar mais ainda. E quando ele faleceu, eu disse, a gente precisa de ajuda. E aí foi que eu conversei com o namorado da minha prima, que já era espírita. Eu conversei, contei a história tudinho, e ele indicou uma pessoa. A gente foi lá, as 4, conversou com essa pessoa. Detalhe, essa pessoa era uma senhorinha, ela já até faleceu, morava numa casa e tinha uma cuidadora com ela. Ela era cega, ela não enxergava, né, os olhos dela totalmente esbranquiçados, assim. Ela ficava sentada na cadeira de balanço. Ela não enxergava nada, gente, nada, absolutamente nada. E no momento ela fez uma oração, a gente se sentou na frente dela, agora um pouco distante, coisa de 1,5 metro, assim, num terraço, sabe, com várias cadeirinhas, coisa do interior mesmo, cheio de planta. E uma paz, uma tranquilidade ali, aquele lugar maravilhoso. E ela levantou, sem a ajuda da pessoa que, né, estava cuidando dela. Ela teve forças porque ela já estava bem debilitada. E ela foi em direção a uma e pegou exatamente na mão de cada uma, como se estivesse enxergando. Nossa, eu me emociono muito. Foi aí que a gente conseguiu terminar essa história. E cada uma, hoje a gente tem pouco contato uma com a outra, a gente não conseguiu mais falar sobre isso. Eu hoje tenho minha espiritualidade bem, vamos dizer assim, desenvolvida, bem entendida. Hoje eu entendo tudo o que se passou e como não chegar a um nível desse mais. E, na verdade, meu relato é que as pessoas, mesmo adolescentes ou crianças, nunca façam isso, nunca, vamos dizer assim, desdém do outro lado, sabe? Essa brincadeira do copo, eu acho que várias pessoas fazem, ou de brincadeira, ou... Eu entendo que também ali eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? É muito perigoso quando você não tem, assim, essa compreensão e coisas ruins realmente podem acontecer. Graças a Deus eu consegui passar por tudo isso, tenho uma vida normal. Hoje eu tenho pessoas do outro plano que me ajudam, eu escuto eles, eu sempre sinto a presença deles e a gente sempre tem essa comunicação e é isso. Eu sempre tento viver também da melhor forma, ajudando o próximo. O que é certo, né? Evitando situações ou coisas erradas que a gente sabe que as consequências não tem essa de um dia paga, mas um dia paga é aqui mesmo. E eu tenho esse entendimento. Bem, é isso. Mano. Doideira, né? Puxado, hein? Punk. Eu fiz a brincadeira do copo, também eu fazia com as minhas primas. Eu acho que quem nunca, né, Zucas? Você já entrou nessa brincadeira também ou nunca? Nunca fiz.
Nunca fiz. Morria de... Ó, graças ao meu medo, fui protegido. Ainda bem que você tinha medo. Eu fiz, a gente fazia assim, mas essa coisa de criança mesmo, que é muito sem noção, né? Eu até falei esses dias, né, num dos nossos episódios, que a primeira vez que a gente fez, a gente queria saber se meu primo estava fumando maconha. Olha que coisa ridícula. A gente tinha, sei lá, 12 anos, né? Uhum. Enfim, mas a gente fazia direto, assim, noção zero. Bem que nunca deu. E tinha um negócio que você perguntava assim, posso sair? Vai fazer sim ou não? Não, isso era o básico, isso a gente seguia, né? Mas mesmo assim, é muita falta de noção mesmo. A gente tem um episódio aqui que passa pelo brincadeira do copo, que na verdade é uma forma mais simplificada da tábua Ouija, né? A mesma formatação do contato. E até fiz uma brincadeira, né? Bom, brincadeira, mas assim, normalmente o que é capturado ali pela uma visão da espiritualidade são aqueles espíritos zombeteiros mesmo, né? E eu até brinquei com o Alexandre no dia que a gente gravou esse episódio, eu falei, eu gostaria de estar numa brincadeira do copo, numa tábua Ouija, e perguntar, tem alguém aqui? E o espírito zombeteiro apontar pro não. Ele é tão zombeteiro que ele mesmo cisou. Exatamente. Mas sabe que eu consegui encontrar uns padrões ali, queria ver até a característica que vocês também possam falar sobre, né? É assim, primeiro é que eram adolescentes e meninas, né? E aí toda vez que a gente fala, ou algumas vezes que a gente fala ali de fenômenos poltergeist, a gente sempre tem alguma alteração ocorrendo de hormônios junto as crianças, ou a criança que está envolvida, e normalmente, então, justamente é uma menina, ou são meninas, né? Mulher sendo mulher, gente, querendo curiar a vida de todo mundo. A histeria ali, né? Querendo saber de tudo. E aí você junta todo esse poder numa brincadeira, que não deveria nem ter o nome de brincadeira, porque não me parece, nunca me pareceu uma brincadeira, né? E aí tem esse cenário, então, que até é relatado em filmes, o próprio Exorcista fala, a idade da menina, da Regan, é justamente essa, né? As coisas poderiam estar aflorando ali justamente pelos hormônios e o quanto isso interfere na espiritualidade. E você tem, né? Então, eu pelo menos associei nesse primeiro momento ali, já que ela fala primeiro, claro, a inconsequência, por até ser uma brincadeira que, tirando os ocas, não lembro se o Alexandre tenha passado, mas eu fiz e até passei muito mal, muita dor de cabeça, eu senti assim, foi uma sensação ruim, mas não era medo. Eu acho que o que os ocas falam aqui de medo, né, que moveu ele a buscar na ufologia, conhecimento e tal, o meu, eu posso dizer que eu tenho poucas coisas no mundo me dão medo, e são muito mais voltadas a mim, coisas internas do que externas, né? Então eu não, assim, quanto às questões da espiritualidade, eu nunca manifestei medo, mas enfim, o medo é aquilo que também o Zocas falou, né? Pode ser aquele alimento que um espírito zombeteiro tenha para ter uma facilidade de acessar essas nossas energias, porque eles, no fim, o que eles estão buscando é drenar alguma coisa, né? Eles precisam para estar, a minha crença, eles precisam para estar nesse formato e interagindo com a gente de algo que é nosso, né? Para eles estarem mais aqui do que em outra esfera, né? Uma vez eu vi num centro espírita falando que eu cheguei a comentar, eu era muito novo, eu comentei que eu tinha medo e tal, e o médium falou assim, geralmente quem tem muito medo é que já tem uma mediunidade muito aflorada. Você tem medo justamente porque você tem uma sensibilidade maior. Ó, que você sabe que você é horrível falar isso pra criança, porque justamente eu tava indo ali justamente pra acabar com... Eu falei assim, porque se você tá com medo é porque o negócio é real e tá perto, né? Tipo isso. Mas tem um lance que eu tava lendo outro dia sobre como as crianças são muito mais próximas de Deus, entre aspas, né? Porque acredita-se que através dos nossos pensamentos, a gente, como Deus criou a gente a sua imagem e semelhança, e tudo veio do todo baseado no seu próprio pensamento, a manifestação do pensamento divino é a criação desse plano, né? Isso as coisas que dizem, né? A gente não tem a prova concreta, mas talvez as crianças, por terem uma criatividade muito, muito alta, elas vivem nesse mundo mental muito mais que os adultos, por isso elas se aproximam muito mais de Deus. Isso foi o que eu li, que eu achei interessante. Então são criaturas extremamente inocentes, puras, né? E por isso também estão muito mais próximas do lado de lá, né? E talvez por isso elas têm essa sensibilidade maior em ver certas coisas, né? Não tenho dúvida.
espiritualidade com o lado de lá tá sempre ligado realmente a pureza, a simplicidade e a não ter muitos muros entre, sabe, muitos Quando conceitos. criança já isso é natural, né? Quando criança já isso já... Porque é natural, então eu acho que mesmo sendo criança, sendo adolescente, sendo uma senhora, um senhor, no interior, na roça, sabe? Exato. Isso, mais a pureza de sentimento, sei lá, de não ter muitas grandes questões, assim, né? Não tem, a gente é cheio de grandes questões, né? Uhum. Será assim? E essas pessoas não, elas só aceitam. Eu posso dizer que tive excelentes experiências que vou carregar para essa minha vida até os meus 10 anos. Depois elas sumiram. Uhum. E por quê? Porque você vai enrijecendo, né? Você vai se fechando, você vai se tornando, queira ou não, por mais que você tenha uma religião, você se torna um pouco mais cético para algumas coisas, né? No começo tudo é possível. A existência do gnomo é possível. A existência de uma fada é possível, porque você leu no livro e porque você pode ter visto, né? Daqui a pouco é um jeito do paranaense falar, daqui a pouco, né? Logo depois, a idade chega e você já não quer mais entender que aquilo existe, e aí você vai se distanciando, né? Vai se decepcionando com o mundo, de certa forma, né? Eu lembro muito bem de quando eu era criança, acreditava em Papai Noel e pra mim era certo que Papai Noel existia, sabe? E aí, tipo, um belo dia eu fiz um teste, eu falei assim, eu vou provar a existência de Papai Noel, que eu vou mentalizar o presente que eu quero, mas não vou contar pra ninguém. Só eu vou saber e eu criança pensando, né? Eu vou, tipo, pedir pra Papai Noel, porque ele sabe das coisas que a gente quer, né? Se eu pedir aqui muito forte que eu quero uma bazuca do Super Nintendo, vai aparecer pra mim. E não aconteceu. E aí eu fiquei tipo, pô, então peraí. Isso mudou, né? Reformulou o meu conceito do que seria Papai Noel. E aí, com o tempo, essas novidades vão deixando de existir e você vai ficando mais enrijecido, né? Como você falou. E voltando ali ao relato, assim, talvez para a maioria de nós aqui, quem está escutando, sejam essas coisas bem pontuais, né? Eu brinquei uma vez, achei que foi o outro que mexeu, e acaba. E o dela é um relato que se estende. Ela resumiu, é um áudio longo, mas ela resumiu talvez o que tenha durado, sei lá, meses, talvez um ano, não sei. Criaram um relacionamento, né, com, assim, não tô falando tirando o sarro, mas é como se elas tivessem criado realmente um relacionamento. Uma amizade. Não, elas viam como amigo. Né, que não precisava mais daquele daquela ferramenta, todas, né? Não precisava mais daquilo. E aonde chegaram, né? Aonde chegaram? Foram um cemitério, criança. Que doideira, exato, né? Junta 4 mulheres na adolescência, é isso, gente. É muito doido, assim. É engraçado essa questão de cada uma adquirir um poder diferente, você viu? Ela adquiriu o poder da psicografia, a outra percebia, via, né, coisas. E você falou com ela depois, né, Lucas? Depois eu conversei com ela contou outra história, se eu não me lembro, dentro de um quarto de uma amiga que, cara, isso é uma lembrança, já tem anos, né? Se eu não me engano, ela teve uma amiga que teve uma espécie de uma dessas amigas, em determinado momento, ela ficou como se fosse possessa, assim, sabe? E acho que a porta bateu, ela, tipo, uma coisa meio de exorcista mesmo, assim, a porta chegou a bater, então, que a menina tava realmente muito mal e manifestando, assim, de alguma forma. Eu tenho que reouvir, depois a gente pode deixar pra próxima, inclusive. Boa. Por favor. E assim, é isso que você falou, né, de cada uma ter, e aí, assim, não tem como não ligar a espiritualidade, né, que nem você falou, ela em si, a cara tá psicografando, né? Sim. Também é uma técnica que está muito atrelada à espiritualidade, ao estudo, então, espiritualismo, vamos generalizar assim, e as demais outras formas de também perceber que você vê, né? Então, tudo aquilo que a gente vinha falando, e até na ufologia, mas é mais uma pessoa vendo o mesmo. Legal. Nesse caso, são pessoas percebendo que algo ocorria de diferentes formas, né? Mas indo para um mesmo caminho, né? Era sobre aquilo. O assunto era único, mas cada um percebia de um jeito. É punk. É o tipo de você vê assim, tipo, quem está falando sobre mentira, né? A pessoa mentindo no relato. Esse é o tipo de relato que você escuta e fala, cara, isso aqui não pode ser. Dá um Oscar se ela for uma atriz, né? Tipo assim.
realmente não é impossível você ouvir um relato desse e achar que ela tá criando coisa, sabe? É muito forte mesmo. Cara, essa situação dela dentro do cemitério que ela abre o olho também é incrível, né? Ela vê uma espécie de portal, uma luz, né? Um negócio muito forte. E... Isso não é só o copo, né? Não é só o copo, é o escrever na parede, é tudo, né? E atender a comandos, vários elementos. E ela fala no final que ela não acredita que essas criaturas sejam essas entidades, enfim, essas forças, não consigam matar uma pessoa, mas elas te levam à morte, né? Elas criam. Isso Chico Xavier fala muito, e no próprio livro dos espíritos fala muito sobre obsessão. Os espíritos obsessores, eles criam vícios em você que eles se alimentam de você estar nesse vício, às vezes de álcool, drogas, enfim, de tudo, e eles acabam te levando pra morte nesse sentido, né? Porque você se viciou em alguma coisa. Às vezes até suicidas também, né? Pessoas que ficam tão num quadro depressivo tão profundo que às vezes... Não, e não é só isso, né? Eu contei até aqui em um outro episódio que eu sempre via um senhor me chamando. E em uma das vezes eu sentei, eu acho que eu fosse sonâmbula, porque meu pai era sonâmbulo. Então eu sentei na janela, dormindo assim, tipo, e eu ia me jogar. Nossa. Só que aí eu tava com uma outra pessoa que veio e falou, o que você tá fazendo? E me puxou, mas assim, várias situações de eu sair andando num corredor de hotel, no meio da noite, e sabe, indo pra onde? Pra rua, porque eu tava ouvindo o chamado de alguém, enfim. Olha aí. Ela só nem ao vivo aqui. De ninguém, eu estou falando da minha. Sim, mas justamente. A gente, o do sonambulismo é muito doido, né? Tipo, você tá dormindo, mas é te levado a uma coisa. Meu pai, ele era sonâmbulo, então várias vezes a gente morava numa vila, e é um portão de lança. E várias vezes minha mãe foi pegar ele na ponta da vila de cueca, assim. E ele fazia o quê? Ele fazia o mais difícil, ele pulava a janela, pulava o portão. Ele não saía pela porta como pessoas normais, sabe? Ele pulava a janela. Então, o que é mais louco, por que ele pulava a janela? Por que ele não saía? Não, ele pulava a janela, pulava o portão, e várias vezes na madrugada ela olhava assim, cadê? Tá na rua. E ele tava lá, tipo, fazendo a ronda. Que doido. Doido. O sonambulismo é louco. Bom, meus queridos, a gente encerra por aqui. Eu quero agradecer muito os Ocas por fazer essa participação mais especial, né? Brigadaço primeiro por nos ceder o teu conteúdo para algo que para nós é muito prazeroso fazer. Obrigado pela tua presença. E vou dar um spoiler, você é o meu primeiro presente de aniversário, porque amanhã completo os meus primeiros 50 anos. Não que eu vou chegar a próximos 50, mas... Vai, pô. Os 50 são os novos 30. Exatamente, eu vi isso. Eu tô chegando aos 40, são os novos 20. E realmente estar conversando com você hoje é um presentaço, assim, de novo. Valeu, cara. Valeu mesmo. E aí, queria te instigar, antes de passar para a Roberta concluir, também queria te instigar a trazer novidades ou como é que estão os episódios, chamar as pessoas que, de repente, nos consumam no YouTube pro teu podcast. Opa, com certeza. A gente já faz... Agora já tem uma simbiose rolando entre a gente, né? O Defining Ghosts e Relatos Além no mesmo feed, né? Quem quer escutar outros programas, a gente tá com outras parcerias também, né, lá no nosso feed. Então, a gente tem creepypasta, a gente tem histórias enviadas por e-mail, a gente tem conversa, né, de outros criadores de conteúdo sobre também esse assunto, alguns de maneira mais séria, outros de maneira mais divertida, mas o interessante é trazer realmente assim, tipo, várias visões diferentes desse fenômeno, né, digamos assim. Cara, vamos fazer um boteco aí com esses outros criadores, cara, ia ser muito legal. Sabe qual é o meu sonho? A gente ir para algum lugar, talvez, sei lá, não digo assim, alugar um Airbnb, talvez, não, mas um hotel, algum lugar no meio do mato, que a gente faça uma fogueira e a gente se junta assim, conversa. Assim. Já sou dentro, só marca, me avisa. Chamar os ouvintes também, quem puder participar. Nossa, bacana. Lindo! Marca o dia e me chama. Agora tem que ser, a logística é complicada, né? Porque vocês estão no Paraná, não é isso? Não, eu tô em São Paulo. São Paulo. O Paraná. Eu tô no Rio. Pelo Rio vai ter que ser São Paulo, porque é o meio do caminho, né? Vamos todo mundo pra Santo Tomé das Letras. A gente se encontra em São Tomé.
Mano, Eu tô pensando em ir, hein? Agora em abril eu tô pensando em seriamente Ô, ir. me avisa! Nunca fui. Vamos Não, fazer então. precisa, te apresentar a Bruna. Aproveitar que, pô, perto ali de junho, julho, começa a ficar friozinho, né? Aí já é um bom motivo pra fazer também uma lareira. Fazer um fogueirão lá. Eu super topo, cara. Eu super topo. Cria o grupo com os caras, chamam os ouvintes e pode deixar que eu organizo. Ó, a gente tem um histórico aqui de ter conversado com o Léo Lousada, né, e que ele começa com alguns movimentos, lógico, ele vai para fora do país, né? Por que a gente não organiza algo que até o pessoal do Mundo Freak já fez, né, de alguns encontros. Hostels. Tem, né? Você conhece o pessoal de lá? Eu não conheço nada de lá, de São Tomé, que eu digo. Sim. Então. E tem Paranapiacaba também, que é um outro lugar bacana. É outro lugar legal. Cidade das Bruxas e tal, pode ser. Vamos ouvir aqui os ouvintes também, obviamente, né? Que lugar. Não, deixa nos comentários, né, galera? O que vocês acham dessa ideia? Se o pessoal participaria? Uma outra ideia aí, né? Ia ser bem legal. Eu vou abrir uma enquete também para isso, para deixar registrado. Legal. Roberta, passo para você a palavra. Eu sou toda fofa aqui. Muito obrigada, Cristiano Zoucas. Você é muito querido. Você é um querido mesmo por nós, enfim, pela audiência e tudo. Mas a gente, principalmente, gosta muito de você. Eu fico babando, assim, pela sua simplicidade, sua inteligência e tudo mais. E é muito gostoso falar com você. Você muda o astral. Você muda a energia. Obrigado. Foi o que você encabulado. Não fique vermelhinho. A minha bochecha fica fica toda vermelha. Já é vermelha, né? Não, porque você mudou a energia, sabe? Assim. Obrigado. Puta, só isso já valeu o dia pra mim, mesmo. Obrigada. E foi de última hora, assim, tipo, mano, é quase um convite, assim, pra tomar uma cerveja. O que você vai fazer hoje, né? Então topa. Bora. Então é isso. Que eu descobri, hein? Lembra que eu tô com os poderes agora. Você tá com super poderes. Fiz um ritual brabo aí de mediunidade. O professor Xavier a versão feminina. Eu vou criar um grupinho dos super-heróis. Isso aí, boa. Vamos sim.